Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, na primeira leitura, vemos o episódio de José, vendido por seus irmãos como escravo para o Egito, elevado por providência de Deus à dignidade de vice-rei, porque ele sabia interpretar sonhos, inclusive o sonho do faraó, e agora com o poder de distribuir trigo à vontade, porque o faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras, e José interpretou que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E quando chegou a fome, o faraó já tinha, por meio de José, reservado uma boa quantidade de trigo, de modo que quando os egípcios vinham buscar comida, o faraó dizia: "Ide a José". Esta mesma frase nós aplicamos hoje a São José, porque assim como José do Egito foi constituído senhor de todos os bens do Egito, São José, como chefe da Sagrada Família, foi constituído o despenseiro de todos os bens. Quando queremos alguma coisa, devemos ir a José. Mas José quis colocar seus irmãos à prova. Por quê? Fazia muito tempo que José havia sido vendido. A sua aparência havia mudado, a roupa que ele vestia era a roupa dos egípcios, e além disso, ele falava a língua egípcia. Os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E resolveu pôr os irmãos à prova. Mandou que eles ficassem presos 3 dias. E no 3º dia ele diz: "Se vós não sois espiões, e se não viestes aqui para detectar os pontos fracos do Egito, então que um de vós fique aqui, os outros vão levar o trigo para a casa do vosso pai", que era Jacó, que já estava velhinho, "e vinde trazer o filho mais novo dele". Por quê? Tanto Jacó quanto Benjamim, que era o filho mais novo de José, eram filhos de Raquel. Os outros irmãos eram filhos de Lia. José, e depois de José, Benjamim, eram os preferidos de Jacó, porque haviam nascido na sua velhice. E enquanto os irmãos estavam assim, sofrendo aquela provação por parte daquele vice-rei que eles não sabiam quem era e que parecia tão duro, comentavam entre si: "Estamos expiando a nossa culpa. Nós não prestamos atenção ao nosso irmão José quando ele nos suplicava misericórdia. Nós o fizemos descer numa cisterna, depois o vendemos como escravo." E Rúben disse: eu não vos adverti, dizendo: "Não pequeis contra o menino? Vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue." E José entendia tudo, mas os irmãos não sabiam que eles entendiam, porque José falava com eles por meio de um intérprete, e se afastou deles e chorou. A história vai terminar muito bem. Vai terminar com José se dando a conhecer, perdoando os seus irmãos, dando-lhes alimento e ainda recebendo no Egito Jacó, o seu pai velhinho, e toda a família que vai morar lá. José é figura de Cristo. Traído, vendido, ele salva aqueles que o condenaram, que o perseguiram, pede misericórdia por eles, alimenta-os. Esta é uma história magnífica do Antigo Testamento em que a misericórdia vence a inveja e o perdão sai triunfante. O Salmo 32 canta a providência divina, porque aqueles irmãos que haviam maltratado José, porque José tinha sonhos, ele sonhava que o sol e a lua se inclinariam diante dele e que espigas de trigo iam se curvar diante dele. Tudo o que ele sonhou aconteceu. E os irmãos, ao venderem José para o Egito, o que fizeram foi cooperar para que a providência divina realizasse os seus planos. Deus se serve
de tudo, até dos nossos males, para deles extrair bens, na sua bondade e sabedoria. O Evangelho apresenta hoje a relação dos 12 discípulos, descrita por São Mateus. Esses 12 têm poder de expulsar demônios, de curar todo tipo de doença. Aqui vem o nome deles, começando por Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, e terminando por Judas Iscariotes, que foi o traidor. Todos foram chamados. E Jesus, ao chamar, não parece que deu muita importância aos bons antecedentes. Chamou os que quis. Chamou aquele que sabia que iria traí-lo, Judas. Chamou aquele que sabia que ia renegá-lo 3 vezes, Pedro. Portanto, ser chamado por Jesus é uma honra, mas não é garantia de salvação. Eu fui chamado ao sacerdócio. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu recebi um dom maior e um dever maior de santidade. O meu julgamento será mais severo. Só por isso, minha salvação não está assegurada. Enquanto os 12 foram enviados, Jesus deu-lhes as recomendações de, por hora, não irem à cidade dos gentios nem dos samaritanos, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciando o reino de Deus está próximo. Dona Karina, a senhora foi chamada no dia do seu batismo, mas não significa que essa escolha de Deus seja garantia de salvação. O batismo é necessário, mas não é suficiente. É preciso viver segundo o batismo. Como Judas não viveu segundo a sua vocação, perdeu-se. Temos que renovar continuamente os votos, as promessas do nosso batismo. Os 12 serão um dia enviados a todo mundo, mas por hora eles vão só para os israelitas. Jesus também nos envia a todo mundo, mas há alguns que ele nos envia primeiro. Os da nossa casa, os nossos parentes, os mais próximos. Quem pensa em evangelizar a Amazônia, mas ainda não evangelizou seu irmão de sangue que mora no mesmo teto, está dando um passo maior do que as pernas. Vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, a grande evangelizadora de Isabel, que foi às pressas trazer a ela o seu filho Jesus, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.